Olá, biduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Habitação Literária e excepcionalmente hoje nós temos vídeo à segunda-feira em comemoração ao Dia da Toalha ou Dia do Orgulho Nerd. Eu vou compartilhar com vocês quais são os meus 5 livros de sci-fi favoritos. Ficção científica ou sci-fi é um gênero da ficção especulativa que tem como intuito abordar conceitos da ciência ou da tecnologia e como ela afeta o futuro, né? Ou seja, especular o futuro. Eu acho que um dos motivos de eu gostar tanto desse gênero são as inúmeras possibilidades que eles nos mostram, sabe? Com relação ao futuro, viagens no tempo, viagens pelo universo, espécies diferentes. E eu acho todo esse universo de especulação muito legal. E é por isso que eu falo um pouquinho sobre esses livros aqui no canal e decidi então vir compartilhar hoje então os meus livros favoritos do gênero. Eu vou começar por um livro que eu já panfletei aqui algumas vezes, é o meu sci-fi favorito da vida, que é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Eu gosto tanto desse livro quanto da continuação, que é A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, que também é muito bom. Mas aqui, especialmente, eu vou falar sobre esse primeiro livro. Aqui a gente acompanha a Rosemary, que tá saindo de Marte pela primeira vez para participar de uma tripulação, uma nave interespécie, que é responsável por perfurar túneis e criar algo semelhante a um buraco de minhoca para facilitar então o tráfego dessas naves. Essa história aqui possui elementos muito importantes do sci-fi, principalmente o space opera, que é essas viagens assim pelo espaço, mas o ponto forte dela são os seus personagens. São personagens incríveis, de várias espécies diferentes, de culturas diferentes, e é muito legal ver o relacionamento entre eles, sabe? Ver como é difícil você se adaptar a uma cultura diferente, você aprender a conhecer e também a respeitar ela. E o forte da Beck Chambers é trabalhar isso, sabe? É dar muitos tapas na nossa cara, nas questões sociais mesmo, com relação a preconceito. E sempre quando eu falo nessa autora, vem um quentinho no coração, porque é isso que esses livros proporcionam, sabe? Além de trabalhar muito bem os personagens, ela também trabalha o relacionamento entre eles. E assim, dá vontade de abraçar, dá vontade de colocar num potinho, você se apaixona por eles. E o principal, aprende muito com eles. Mas cada vez que eu leio mais livros dela, eu me apaixono, porque une os elementos que eu mais gosto, que é o sci-fi e o desenvolvimento de personagens e questões sociais. E eu gostaria muito que mais autores fizessem isso, sabe? Incluísse essa questão social, não só nos livros de sci-fi, mas também nos livros de fantasia. Então, gente, primeira recomendação, eu amo demais esse livro e recomendo ele pra todo mundo. O meu próximo sci-fi favorito é Duna, ou Dunão para os mais íntimos. E, gente, eu amo esse livro aqui. Aqui a gente acompanha o jovem Paul Atreides. Ele faz parte ali de uma família muito poderosa, uma família tradicional, mas que recebeu um golpe recentemente, né? E em sua jornada, a gente acompanha o desenvolvimento, então, de um garoto que não vira só herói, mas também um messias. Esse aqui é um livro com muitas tramas políticas, com profecias e também questões sobre religiosidade. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, eu não entendi nada. Eu levei um tempo pra começar a entender. Tem umas citações no começo de cada capítulo e eu ficava boiando. Eu falei, gente, será que sou muito burra pra ler esse livro? Mas assim, eu não desisti porque eu tava com a hype lá em cima. Mas assim, em minha defesa, quando eu li esse livro aqui, eu tava começando a gostar do gênero, não era tão familiarizada com o sci-fi, nem com livros clássicos. Então, se você tá na mesma posição que eu, pode ser que esse livro seja um pouco difícil no início, mas de repente você vai se ver tão imersa nessa trama que é complexa e é muito política e é incrível ao mesmo tempo, que aí você vai viciar e você vai acostumar com a linguagem do autor. E eu fiquei apaixonada e obcecada por esse universo, que é muito bem construído. Esse livro aqui ele faz parte de uma série, tem outros livros, eu gosto muito do universo, mas nenhum se compara a esse aqui, que é muito bom. Vai ter uma adaptação que tá prevista para sair esse ano, mas eu não tenho certeza se realmente vai sair. Mas eu falei um pouquinho sobre ela num outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E assim, gente, não tem como não ficar empolgado com essa adaptação,
porque parece que ela tá sendo feita com muito carinho e tem um elenco incrível e profissionais maravilhosos por trás desse projeto. Então tô bastante ansiosa e recomendo demais, gente. Apesar de ser um livro difícil no início, compensa muito ler ele. Agora nós vamos para O Fim da Infância, um dos meus queridinhos do momento. Eu li no final do ano passado, né? E vocês puderam acompanhar, porque eu já tinha criado o canal, já tem vlog de leitura. E eu me surpreendi muito com esse livro aqui. Foi a primeira vez que eu li algo do autor. E eu comecei essa leitura um tanto quanto temerosa, porque esse aqui é um autor problemático, um autor envolvido em várias polêmicas. E como eu já tava inteirada sobre elas, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás pra ler esse livro. Mas, à medida que eu comecei a leitura, eu consegui esquecer que o autor existia e, por consequência disso, separar a obra do autor. E eu fiquei muito intrigada com essa trama. Imagina de um dia pro outro o céu, assim, ficar apinhado por naves e ninguém saber de nada e ficar assim durante um tempo. Essas naves, ninguém faz conexão, parece que eles ficam lá só, assim, observando. E até que, enfim, eles decidem se aproximar e começam a conversar então com a humanidade no inglês assim perfeito, tudo muito estranho, até que eles traçam ali uma linha de comunicação. Existe um representante tanto da raça humana quanto da raça deles para se comunicarem e transmitirem então o que eles querem da Terra e assim por diante. E o que eles querem é fazer a Terra evoluir. É ajudar a Terra, né, em diversas questões, com relação à natureza, com relação a maltratos animais, guerras, questões sociais, como preconceito. Eles querem ajudar a humanidade a evoluir de verdade. E eles conseguem fazer isso. Tanto é que a gente se vê de repente em meio a uma utopia, um cenário que seria o ideal pra gente. Só que a gente não é capaz de compreender quais são as motivações deles por trás disso. Por que que eles querem que a Terra evolua? E assim, não o principal, mas algo que intriga muito. Qual a real aparência deles? Porque desde quando eles chegaram, eles nunca se mostraram, né? Então por quê? Gente, esse livro aqui, eu lembro que eu devorei. E é por isso que eu recomendo ele pra quem tá começando o gênero, porque ele é muito intrigante e tem muitos mistérios e consegue trabalhar várias questões muito importantes. Fiquei chocada, sabe, em como esse livro me tirou da realidade e foi muito, muito interessante. Eu não esperava gostar tanto. Eu queria ter lido outro livro do autor, que é 2001, mas o meu primeiro contato foi com esse livro aqui. E já gostei muito de cara, gente. É um livro, assim, muito, muito interessante, muito intrigante. E desde então virou um queridinho e eu super recomendo também. Flores para Algernon talvez seja o livro mais diferente aqui da lista, porque ele não especula sobre um futuro, mas sim sobre um experimento, né? Aqui a gente tem o Charles Gordon. Ele é um homem adulto de 30 e tantos anos, não me recordo certinho qual a idade dele. E ele tem o QI 70, que é muito abaixo, né? E o que que acontece? Ele consegue trabalhar numa padaria, ele é rodeado por amigos, ele tem uma boa vida, ele estuda numa escola para retardados, mas ele quer se tornar inteligente, né? Ele quer ser cada vez mais querido pelos amigos, ele quer compreender tudo o que eles falam. Então, para isso, ele tem o sonho de se tornar inteligente, é por isso que ele busca estudar, é por isso que ele sempre busca evoluir, apesar das suas limitações. E então, a gente vê ele meio que envolvido ali com um experimento, ele recebe um convite, porque eles querem aumentar o QI dele, né? Só que esse experimento só foi feito antes com um ratinho, que é o Algernon, né? E aí a gente começa a acompanhar o Charles justamente a partir do momento que ele começa a participar desse experimento. Então ele registra tudo em relatórios, como se fossem diários, e é um dos principais diferenciais desse livro, porque a escrita no início é muito difícil de você compreender, porque é uma escrita sem pontuação, que tem diversas palavras erradas, então tudo no início é muito real, parece que você tá diante de um relatório real e de verdade, sabe? Mas, gente, pra ler esse livro, eu recomendo lencinhos, porque não tem como você não se emocionar com a história do Charles e você torcer pra ele conquistar aquilo que ele quer e ao mesmo tempo você temer pelo personagem e imaginar até onde vale a pena você buscar inteligência, você buscar o conhecimento, que pode ser um dom e ao mesmo tempo um fardo, sabe? Às vezes a ignorância é uma dádiva. Então, assim, é um livro incrível, mas ao mesmo tempo muito triste e que me fez, assim, refletir demais, repensar em algumas das minhas atitudes,
por isso eu recomendo muito, muito esse livro. Mas, gente, por favor, prepare o lencinho, tá bom? Por último, mas não menos importante, nós temos o livro de uma autora que eu mal conheço, mas já considero pacas, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Gente, eu me apaixonei pela essa autora já na introdução, que é, assim, incrível, uma das melhores que eu já li, já falei até sobre isso aqui no canal. Mas aqui a gente tem uma história muito intrigante, né? A gente tem o Genli Ai, que ele é um enviado do Ecumen, que é uma organização planetária. Ele é enviado ali para um planeta que não faz ideia que outros planetas existem. Então ele é enviado ali para ele se infiltrar e fazer parte dessa sociedade e, assim, observar, prestar atenção na cultura deles, para poder aprender a lidar com eles e aos poucos incluir essa ideia de que existem outros planetas, para convidar esse planeta a fazer parte dessa organização que ele trabalha. E a princípio é muito difícil, né? Porque ele tem dificuldade de se adaptar a uma cultura que é completamente diferente, a uma espécie que é diferente da dele, a um país com climas assim tão difícil. Lá é extremamente gelado. A principal diferença fisiológica entre o Genli e essa sociedade é, então, o gênero, né? As pessoas desse planeta não possuem gênero. E de tempos em tempos elas entram no Kemer, que é uma espécie de cio, né? E aí elas desenvolvem o órgão genital, o órgão sexual, para poder procriar. Mas a principal questão é como ela trabalha essa questão do gênero e também anula ele e mostra como que ele não é tão importante assim para aquela sociedade e, ao mesmo tempo, algo que a gente valoriza tanto, tem tanta desigualdade na nossa sociedade, né? Então ela desenvolve isso de forma surpreendente, mas eu acho que o que mais surpreende mesmo é a ideia revolucionária que ela teve de debater essa questão no final da década de 70, que foi quando ela lançou esse livro. Mas, fora isso, esse é um livro muito denso. Ele é um livro que demora, assim, para te pegar de verdade, porque é como se fosse uma antropologia, porque ele apresenta tudo sobre essa sociedade, né? Não só questões sociais, mas de geografia. E é tudo muito minucioso, a forma como ela constrói essa sociedade, sabe? E, assim, de repente você se vê imerso dentro da leitura e extremamente envolvido com as questões que ela trabalha. E, assim, gente, eu amei demais esse livro. Teve um pouquinho uma quebra de expectativa, porque a introdução dela foi tão voraz e de repente a gente tem um início bem lento, mas aos pouquinhos você entende que tinha que ser assim pra gerar essa imersão. E eu me emocionei muito com esse livro, porque não só com as questões que ela trabalha, mas também com os personagens. O desenvolvimento deles é muito incrível. Acho que ela só ficou devendo um pouquinho na voz dos personagens, porque a gente tem mais de uma visão aqui e elas são muito parecidas, né? Então acho que tinha que ter um pouquinho mais de característica nos pontos de vista. Mas, assim, fora isso, foi um livro que me surpreendeu muito e já de cara eu entendi o porquê que essa autora, ela é tão renomada, sabe? Foi uma leitura incrível e que, se eu não me engano, também tem vlog de leitura aqui no canal. Então é isso, gente. Na seção menção honrosa que não pode faltar, eu só vou citar, então, Guerra do Velho e Eu, Robô, que são muito queridinhos por mim e são responsáveis aí por essa vibe sci-fi minha que começou e não acabou mais, e eu leio muito sci-fi até hoje graças a eles. São ótimos livros para quem tá começando no gênero também. Eu tenho alguns posts lá no blog super legais de recomendações para quem quer começar a ler o gênero, e também tem lá 5 livros de sci-fi protagonizados por mulheres. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí qual o seu livro de sci-fi favorito, se você também já leu algum desses livros aqui, se vocês gostam de algum deles. Se não, fica a recomendação dos meus livros de sci-fi favoritos da vida. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Até o próximo!